Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Curtinhas do Bem da CEJAP. É um prazer enorme ter todos vocês aqui e um prazer enorme estar com você aqui, Jordão, também. Muito obrigado por ter aceito o convite para a gente Eu que agradeço o convite. conversar. Para quem não conhece o Jordão ainda, ele é trabalhador da Fraternidade Espírita Jardim Camburi, né, daqui de Vitória do Espírito Santo, e nós trabalhamos juntos no movimento espírita juvenil daqui do estado. Hoje, eu e o Jordão vamos conversar sobre conflitos, baseado, como sempre, em uma lição do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Na lição 23, a mentora vai nos ensinar o seguinte: evita as contendas, sempre inúteis. Entre contendores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. Uma valiosa mensagem na lição da mentora Joana de Ângeles, principalmente um tempo nesse nosso, que conversar com quem pensa diferente da gente está tão difícil, né, Jordão? Como que a gente faz isso? Demais. Então, eu tenho refletido muito desde que a gente conversou sobre essa lição. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é tirar da cabeça a ideia de que conflito é problema. Uhum. Tirar da cabeça a ideia de que embates é problema. São problemas. Por quê? Onde houver espírito encarnado ou desencarnado, haverá embate. Inclusive no movimento espírita. A gente pensa diferente muitas vezes e está tudo bem pensar diferente. Eu acho que a grande questão é a gente começar a trabalhar essa aceitação dentro de nossos corações. Eu penso que passa muito por aí. Porque o diálogo ele é fruto de quando a gente aceita que o mundo é feito de ideias e valores diferentes dos nossos. E no mundo imperfeito como é a Terra, ainda a gente naturalmente vai ter que lidar com isso por muito mais tempo. Uhum. Sem dúvida. O grande questão aqui, eu acho que a mentora nos convida à reflexão, é como realizar esses embates, esses conflitos, esses diálogos. Porque o diálogo realmente ele é essencial para a nossa sociedade. E nós precisamos viver em sociedade, vide a lei de sociedade, que a doutrina espírita nos ensina. Mas a questão está justamente no como. Qual é a orientação que a Joana traz para a gente, da gente como fazer este diálogo, Jordão? Eu penso, pela minha interpretação aí do texto, é que a Joana ela nos traz uma reflexão em primeiro momento. A gente precisa saber do que está falando. E Sim. precisar saber do que está falando é educação da razão. É educação da nossa racionalidade, da nossa profundidade naquele tema que estamos conversando. Ou pelo menos saber mais ou menos quais são os fatos para que a gente possa emitir a nossa opinião. Mas eu penso também que junto com essa pergunta que você colocou, como lidar, vem também a questão como estou me sentindo diante das diversas contendas da minha vida. Porque em qualquer lugar que eu estou inserido, seja no trabalho, na faculdade, na casa espírita, haverão divergências de opiniões. Sim. Só que a Joana ela está mais preocupada, além da nossa razão bem educada para o debate, para o embate natural de uma democracia, no nosso equilíbrio emocional. Então, eu acho que uma chave essencial para a gente entender quais instrumentos a doutrina espírita nos oferece para lidar com isso é a caridade moral, precisamente. Não, sem dúvida. Inclusive, ela chama a atenção aqui de um sentimento muito comum, principalmente nos dias de hoje, que é a ira. Né? Que quando a gente se entrega à ira,
muitas vezes a gente acaba falando coisas que, inclusive, a gente não sente, mas naquele movimento desse sentimento não muito positivo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a desenvolver um sentimento de como receber, ouvir opiniões diferentes da nossa sem nos entregar à ira. É um desafio bem grande, não é? É um desafio bem grande, sabe por quê? Principalmente nesse tempo em que a gente está discutindo muita política, graças a Deus a gente está discutindo política, Sim, sim. A gente tem que repensar o seguinte, porque a política ela não é simplesmente o candidato A, B, ela não é simplesmente o projeto político de país A ou B, que muitas vezes são inconciliáveis. Muitas vezes ela ocorre simplesmente aqui, a gente está fazendo política no debate, na conversa. E quando a gente fala disso, a gente está falando da nossa emoção, das nossas paixões. Porque quando a gente defende um projeto, defende uma ideia, a gente não está defendendo apenas essa ideia unicamente falando. A gente está defendendo aquele valor íntimo que a gente tanto protege e tanto se importa. Mas só que como nós somos seres imperfeitos ainda, a gente precisa compreender que nem sempre esses valores são muito adequados, nem sempre a nossa forma de enxergar o mundo é realmente a forma melhor de enxergar. Porque, por exemplo, apesar de ter convergências, o meu mundo ideal não é o mesmo mundo ideal que o seu, Luiz. Eu acho que, primeiro, aceitar isso é um passo. Segundo, aprender a ouvir. Porque a gente está vivendo um momento muito de gritos, todo mundo está gritando para todo lado. Inclusive, as pessoas querem ter mais razão que a outra, e mesmo quando tem razão, elas ainda querem impor essa razão sobre a outra. Eu acho que o perigo mora aí, porque a gente está falando de orgulho e vaidade, não está mais falando de racionalidade. Exatamente. Essa palavrinha orgulho aí que persegue a gente, teima ficar com a gente aí não largar. Mas é verdade, nós precisamos nos reconhecer, ter humildade de reconhecer que todos somos aprendizes aqui, no planeta, né? Exato. Nós somos espíritos imperfeitos, então nós não sabemos de tudo. Mas temos nossas opiniões naturais, né? Porque temos uma visão, né, de tudo que nós trouxemos de vidas passadas e dessa vida que nós vivemos. E por causa desse nosso histórico, dessa vida e de outras, a gente vem construindo o nosso ponto de vista. Então todos nós temos um ponto de vista. A grande questão é como respeitar o ponto de vista do meu próximo, que é diferente do meu, muitas vezes oposto ao meu. Aí Joana de Ângeles fala que, justamente por causa do orgulho, querendo impor, né, a meu ponto de vista, a gente se entrega à ira. Mas o caminho que a mentora fala não é esse. Ela traz duas palavrinhas aqui muito importantes: calma e serenidade. Não é mesmo? Exato. Isso passa um pouco naquela reflexão da segunda pergunta, né? Como eu estou me sentindo? E aí ela traz um exemplo maravilhoso. A gente precisa aprender a defender nossas teses com calma. E a gente só vai defender nossas teses, as nossas visões de mundo com calma, quando a gente se permite ouvir e se permite aceitar o outro como é. Porque lá no Livro dos Espíritos também tem uma reflexão interessante sobre a liberdade de consciência, lá para as questões 841, 842. E ela fala que, primeiro, a liberdade de consciência é algo inviolável porque mora dentro de cada espírito. Então, a gente tem que saber separar uma coisa, a consciência da pessoa, as ideias que ela tem sobre determinadas questões, as posturas que ela tem, e principalmente compreendê-la como ser humano complexo, mais do que isso, espírito complexo. Porque aí a gente vai conseguir se dispor a conversar. E aí nessa reflexão que o Kardec ele pergunta, mas e quando essa ideia for ruim e causar prejuízo? Aí ele diz que os espíritos, a gente tem que combater as ideias, mas a gente nunca vai alcançar em nossa punição, por exemplo, defesa de uma ideia criminosa, ou qualquer ato humano nunca vai alcançar o íntimo. Por quê? Porque esse íntimo, ele é um amadurecimento do espírito. Então a serenidade, ela nasce de quando a gente compreende o seguinte: eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho controle sobre o mundo. E está tudo bem.
E aí a gente começa a confrontar ideias, mas não defender a aniquilação das pessoas. Entendeu? Eu acho que é uma boa reflexão que podemos ter diante disso. Sem dúvida nenhuma. O que realmente nós devemos combater é essa nossa mania de controle. É, realmente, Exato. exatamente. E essa lição é muito interessante do Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem que nós podemos e até devemos tentar mudar ideias que sejam prejudiciais à sociedade, como Kardec perguntou. Só que os Espíritos deixam bem claro, seguindo o exemplo de Jesus, assim como Jesus fez. Não adianta, eles até falam, né, na resposta, que não adianta eu tentar fazer essa mudança com violência, que eu vou estar sendo pior do que aquela pessoa que eu estou combatendo. Eu devo seguir sempre o exemplo de Jesus. Assim como Joana de Ângeles falou, calma e serenamente. Só que é um desafio muito grande, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam irredutíveis. E a gente, na nossa mania de controle, a gente quer convencer a pessoa. Convence, muda de ideia. Só que aí a gente acaba perdendo a calma, né? Só que aí a mentora Joana, ela nos convida no final aqui a entregar ao tempo. Né? Esse sábio professor. Exatamente. E sabe o que me veio à mente quando estava estudando? Primeiro, o próprio Livro dos Espíritos, ele fala o que é caridade como entendida por Jesus, né? Porque você falou que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, e durante eras da humanidade foram só rupturas violentas que conseguiram fazer a gente chegar onde chegou, sabe? Revoluções atrás de revoluções, e tudo bem, naquele momento foi preciso. Mas a gente precisa ter compreensão agora de que devolver o mal com o mal, ou a violência com a violência, não é o único caminho para a gente mudar. E talvez não seja, talvez não, com certeza não é o caminho para mudar efetivamente as coisas. Porque eu sei, a gente fica revoltado, a gente fica triste, a gente fica indignado, e lidar com essas emoções faz parte do processo evolutivo, sabe? Jesus teve momentos de raiva, mas a raiva não dominou ele. E o que a caridade no Livro dos Espíritos pode nos ensinar para que a gente saiba esperar o tempo? A caridade, como entendida por Jesus, que Kardec perguntou, no Livro dos Espíritos, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E sabe o que significa isso? Eu fui procurar do dicionário rápido. A benevolência é o seguinte, é boa vontade com os outros, e é uma boa vontade amorosa. A indulgência é uma disposição à misericórdia, é uma aceitação ao erro alheio, à limitação alheia. Porque a Joana fala aqui o seguinte, olha, muitas vezes a pessoa sequer pensa aquela atrocidade que ela está xingando você. Ela só está querendo dar vazão a algo que está dentro dela. E a indulgência é isso, aceitar esse momento evolutivo da pessoa. E o perdão quando a gente for ofendido. Eu acho que é uma ótima reflexão, não é mesmo? Nossa, excelente, excelente reflexão. E só lembrando que Jesus, seguindo o exemplo dele que devemos seguir, Jesus também nunca fechou os olhos e foi indiferente às injustiças do tempo dele, ao que estava acontecendo, que ele entendia que era errado. Ele, muito pelo contrário, sempre orientou e falou, olha, não pegue mais. Por isso, inclusive, né? Exatamente. Só que ele sempre agiu com doçura, né? É a questão da indulgência, né? A corrigir com doçura. E que muitas vezes a gente não tem paciência com o outro, justamente a gente... Na verdade é um conjunto de sentimentos. A gente não tem paciência e também o nosso... A gente não também... a palavra que você falou... A gente tem empatia, né? Com o estado evolutivo da pessoa. Empatia. E também temos o nosso orgulho, que também nos cega para o nosso estado evolutivo também. Então é uma mistura aí de vícios morais que a gente tem dentro da gente, que a gente tem que lidar. Jordan, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Curtinhas é curtinhas mesmo. Mas... é literalmente curta, né? Exatamente, mas a mensagem está aí, a reflexão está aí, é uma reflexão muito importante para o dia de hoje. Então, mais uma vez, obrigado pela participação e agradeço também a participação de todos aqui com a gente, que estão juntos conosco nesse Curtinhas do Bem.